Já entrou em vigor o aumento das principais taxas de juros do Banco de Cabo Verde para frear a saída de divisas do país. Estas medidas macroprudenciais do Banco Central vão impactar a economia de forma negativa. Esta é a perspectiva do economista António Batista, em entrevista à TCV, que defende que as medidas do Banco Central vão determinar o valor dos empréstimos, dificultam o crédito e aumentam o custo de financiamento para as empresas e para as famílias. Em defesa da estabilidade cambial, de paridade fixa com o euro e do sistema financeiro nacional, o Banco de Cabo Verde anunciou na semana passada uma subida generalizada das suas taxas de juro. Assim, a taxa de juro diretora subiu para 2,5%, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez passa para 2,75%, o juro da facilidade de absorção de liquidez a 1,95% e a taxa de redesconto sobe para 3,5%. São medidas macroprudenciais do BCV que, desde a última reunião do Comitê da Política Monetária em dezembro, vem aumentando com o propósito de reduzir o diferencial das taxas de juro internas e as praticadas nos mercados internacionais, particularmente na zona euro. São medidas necessárias no entender do economista António Batista, porém com impacto negativo na economia. O Banco de Cabo Verde, na tentativa de reduzir a saída de divisas, de tentar proteger o setor financeiro, digamos assim, tem aumentado essas taxas. Não é a primeira vez, no mês passado, acho que acredito em janeiro, né, na última reunião da comissão, eles aumentaram essas taxas também. Então, considerando que é necessário medidas mais restritivas, né? Então resolveram aumentar de novo essa taxa básica. Essas taxas, a taxa de juros é um preço muito importante macroeconômico, é um preço macroeconômico importante. E de acordo com a taxa de juros, ela determina outros preços, né? Determina o valor dos empréstimos, dificulta o crédito, ele aumenta o custo, digamos assim, de financiamento para as empresas, para as famílias. Então tem impacto significativo na nossa economia. Porém, a necessidade da implementação dessa taxa vem na tentativa de tentar frear a saída de divisas. Para um país importador de praticamente tudo e com o compromisso em preservar a paridade cambial, particularmente em relação à zona euro, com a economia vulnerável, tornam-se necessárias intervenções contracionistas. São dolorosas e necessárias, no entender deste economista, que aconselha também medidas administrativas. O Banco Central, né, que é quem controla a política monetária, deverá haver também possibilidade de medidas administrativas que não têm impactos tão dolorosos na economia como a taxa de juros. Porque a taxa de juros, como eu tinha referido, ela é um preço macroeconômico importante e desse valor determina grande parte do funcionamento da economia. É mais nesse sentido que esses impactos deverão ser verificados. Mas, entretanto, né, como eu tinha dito, e também pelas justificativas do Banco de Cabo Verde, devido ao risco de fuga de divisas, né, e um país vulnerável como Cabo Verde, são medidas dolorosas, mas necessárias. Com estas intervenções do BCV, os bancos comerciais tendem a aumentar o custo dos seus serviços, mas para António Batista esta perspectiva não é automática e os clientes com empréstimos já contraídos poderão não ser afetados, dependendo do contrato estabelecido. Sim, depende muito do tipo de contrato que existe. E também os bancos não necessariamente imediatamente terão que subir, porque nós temos um mercado, de certa forma, de concorrência, né? Nós temos outros bancos, os serviços, o custo dos serviços bancários, ele também tem uma certa regulação, né? O Banco de Cabo Verde tem também controle sobre isso, não tão restrito, mas porém estamos num ambiente de concorrência e se não for realmente necessária, porque essas taxas implicam custos de financiamento também por parte do setor financeiro. Essas taxas têm impactos significativos no mercado financeiro, nas transações financeiras, em como os bancos fazem seus negócios. Então, por exemplo, a taxa de redesconto é uma taxa que o Banco Central cobra quando os bancos comerciais precisam de liquidez, precisam de dinheiro, vamos supor. Então,
Ao aumentar essa taxa, implica que os bancos, para se protegerem, vão dar menos empréstimos, vão ser mais exigentes na concessão de empréstimos. Isso porque recorrer ao Banco Central para ceder a liquidez tornou-se menos apetecível. Sobre o recente anúncio do primeiro-ministro de bonificar as taxas de juro para o financiamento da habitação, este economista apoia a iniciativa por ser um mecanismo de mitigação e beneficia a economia.